Seja muito bem-vindo ao canal Quem Tem Ouvidos Ouça. O nosso último tema foi a extrema-unção. E é impossível falar de extrema-unção e não falar dos novíssimos. E hoje esse é o nosso tema. São chamados no livro dos santos as últimas coisas que acontecerão ao homem, sendo eles 4, a saber, morte, juízo, inferno, paraíso. A morte é a última coisa que nos acontece nesse mundo. O juízo de Deus é o último juízo que teremos que passar. O inferno é o mal extremo que os maus receberão, e o paraíso é o sumo bem que os bons receberão. É muito importante meditarmos todos os dias dos novíssimos, pela manhã ao fazermos nossas orações, ou à noite antes de nos deitarmos. Os novíssimos trazem uma grande eficácia contra a tentação de fazermos o mal e evitar o pecado. A morte é a separação do corpo e da alma. O corpo é entregue à terra e aí se desfaz. Regressa ao pó de onde saiu, Gênesis 3,19. A nossa alma não se desfaz, é imortal. Imediatamente depois da morte, a nossa alma comparece diante de Deus e aí será julgada. Está determinado que os homens morram uma só vez e depois será o juízo. Hebreus 9:27. Pertence ao depositário da fé que a alma é a forma substancial do corpo. Pois bem, na morte rompe-se essa união substancial entre o corpo e a alma, e o corpo se transforma imediatamente em cadáver. Por isso a Sagrada Escritura diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha o dia da desgraça. Eclesiástico 12:1. Com a chegada da morte cessa o tempo de merecer e desmerecer, e a possibilidade de converter-se. Isso é sentença certa. Essa doutrina da Igreja Católica elimina a heresia chamada origenista, que afirmava que os homens e os anjos condenados ao inferno um dia se arrependeriam e voltariam ao amor de Deus. Assim também como elimina a teoria da transmigração das almas ou reencarnação, que afirma que a pessoa ao morrer abandonaria o primeiro corpo para passar a habitar novamente um corpo até que ele se purificasse por completo e chegasse à bem-aventurança. É doutrina fundamental da Sagrada Escritura que a retribuição da vida futura dependerá dos merecimentos e desmerecimentos que adquirimos na vida terrena. O apóstolo São Paulo nos exorta que todos nós deveremos comparecer um dia diante do tribunal de Cristo, para recebermos a nossa retribuição de tudo aquilo que fizemos enquanto estávamos no corpo, seja para o bem ou seja para o mal. Ele nos exorta também a fazermos o bem enquanto ainda temos tempo. Assim, com a morte, a alma passa do estado de viajante para o estado final ou eterno. Sendo assim, não há mais possibilidade de mudar o destino que o homem mereceu ao morrer. A morte Maria. Ouçam. Disse que um dia uma alma eleita perguntou ao bom Deus: por que certas almas que vivem no vosso amor temem a morte? Não é ela a porta do paraíso? Eis o que Jesus respondeu: minha filha, a morte é temível porque é o castigo do pecador. Mas há uma luz que ilumina, minha mãe. Na agonia da morte, quando o inimigo se levanta para roubar-me almas, eis que minha mãe brilha qual luzeiro luminoso, e mostra-lhes que é mãe também dos pecadores, e que há de advogar por eles ante o tribunal divino. Se meus filhos, quando recitam Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, rezassem bem na vida, não teriam medo de morrer. Quem é verdadeiro devoto de minha mãe, morre com um sorriso nos lábios, porque ela assiste a todos os meus filhos na hora da morte. Nesta hora suprema, ela vem assistir aos pobres pecadores, para ver se ainda consegue abrandar os seus corações endurecidos. Como me alegram os corações que nela confiam,
porque ainda tem esperança de salvá-los. Quem conhece esta mãe amável e a invoca na vida com confiança, no meio da agonia encontrará este farol luminoso, que lhe mostrará as portas do paraíso. Por isso, recomendo-te, pense em Maria, ouve Maria, ora com Maria, suspira por Maria e entrega-te a Maria. E quando chegar a tua hora de partir desse mundo, aquela que é o refúgio dos pecadores se manifestará e serás salvo. Santo Afonso Maria de Ligório nos ensina: ó Virgem Benditíssima, tão impossível é que se salve aquele que de vós se aparta, como perder-se aquele que de vós se vale. É dever dos familiares fazer tudo o que é possível e está a seu alcance para salvar a alma do moribundo, sob pena de pecado grave ou mortal. Advertimos que a recepção dos santos sacramentos em perigo de vida é um verdadeiro mandamento da Santa Igreja Católica.